Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. Estamos vivendo a fé de Neemias, reconstrução, retomada, reação. E é nessa fé que nós iremos ao longo desses próximos 52 dias. Hoje é o 4º dia do nosso propósito de fé. Nós vamos realizar a oração da fé, mas antes eu quero meditar com você no que diz o texto sagrado no livro de Neemias, no capítulo 1, no versículo 6, e diz assim: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Neemias estava aflito, Neemias estava angustiado, Neemias estava triste. Ele tomou conhecimento que a cidade estava em ruínas, os muros fendidos, as portas queimadas, que a sua pátria estava desolada, envergonhada. Diante deste quadro crítico, caótico, Neemias se pôs a buscar ao Senhor, a se humilhar diante de Deus. E nesse versículo que nós acabamos de ler, diz: dia e noite. Tem pessoas que dia e noite falam dos seus problemas, falam dos seus infortúnios, falam das suas derrotas, dos seus fracassos. Agora, a pergunta é a seguinte: será que você pensa tanto em Deus como você pensa nos seus problemas? Será que você fala tanto com Deus como você fala dos seus problemas? Será que o pensamento em relação a Deus e as suas palavras, as suas promessas, tem tido o mesmo tempo e espaço na sua mente, no seu coração, que Deus tem tido? Tem pessoas que elas não oram de dia e de noite, que elas não buscam a Deus de dia e de noite, que elas não buscam ouvir a palavra de Deus de dia e de noite, mas de dia e de noite, em outras palavras, o dia inteiro, ela fala acerca dos seus problemas, acerca dos seus infortúnios. Sim, quando nós estamos passando por momentos difíceis, isso vem bombardeando as nossas mentes. Mas nós não podemos deixar que isso seja de fato prioridade na nossa mente. Eu não posso, todas as vezes que abrir a boca, ficar falando dos problemas. Eles existem. Eu não vou colocá-los debaixo do tapete, não vou omiti-los. Eles estão aí, cabe a mim encará-los, enfrentá-los. Mas se eu ficar falando desses problemas de dia e de noite, vai resolver alguma coisa? Vai mudar alguma coisa? Vai melhorar alguma coisa? Não. Então eu tenho que focar em Deus, eu tenho que focar na saída, na solução. Neemias, ele estava lidando com um momento difícil, mas ao invés de ser dominado por esse momento difícil, de dia e de noite, ele dirigiu-se a Deus,
se pôs a buscar ao Senhor de dia e de noite. Se você está passando por uma situação que está enchendo a sua cabeça, enchendo a sua paciência, ore a Deus. Mas eu já orei, pastor. Continue, não pare. Você morreu? Não. O problema já foi resolvido? Também não. Então continue. Fale com Deus acerca desse problema, acerca dessa situação. Faça como Neemias. Porque tem pessoas que contam a sua vida, a sua privacidade, a sua particularidade para todo mundo. Deixa eu lhe falar uma coisa. Não é todo mundo que pergunta acerca da sua vida que você é obrigado a responder. Tem pessoas que elas pensam que só porque alguém perguntou como que ela é obrigada a dizer, a se expor, a falar acerca da sua vida, da sua particularidade. Entenda uma coisa, nem todo mundo que pergunta como você está é porque de fato e de verdade quer te ajudar, quer te auxiliar, quer lhe estender a mão, quer fazer algo para de alguma forma amenizar a sua situação. Tem pessoas que perguntam como você está só por educação e tem pessoas que perguntam como você está só por curiosidade. E tem pessoas que perguntam como você está só para saber se a mandinga, a bruxaria, a feitiçaria que elas fizeram contra você está surtindo efeito ou não. Então não é porque alguém perguntou como você está ou como está essa área ou aquela outra da sua vida que você é obrigado a falar. Não, meu amigo, minha amiga. Se nós temos a obrigação de contar como está a nossa vida, alguma área ou algum aspecto das nossas vidas, se temos a obrigação de falar para alguém, esse alguém é Deus. Para Deus, eu tenho a obrigação de falar como eu estou, como eu me encontro, como eu me sinto, o que está acontecendo. Porque com Deus eu desabafo, com Deus eu coloco para fora as minhas angústias, as minhas agruras, as minhas aflições. E em Deus eu terei força, eu terei ânimo, eu terei vigor. Então às vezes viram pessoas, como é que você está? E isso, e aquilo outro. As pessoas, elas podem perguntar o que elas quiserem, mas você também responde o que você quiser. E você não é obrigado a responder absolutamente a nada nem a ninguém, senão a Deus. Essa que é a grande realidade. Você vê que até em um julgamento, a pessoa ela tem o direito de se manter em silêncio. Você sabia disso? Você sabia? Isso quando a pessoa ela cometeu algum delito, ou ela foi presa, ela não é obrigada a falar, não. Ela não é obrigada a falar. Entendeu? Ela tem o direito de se manter em silêncio. Isso nós estamos falando de uma pessoa criminosa, ou de uma pessoa que foi presa. Agora imagina você, que nem foi preso e nem é criminoso, mas que está passando por um momento difícil, e aí vem alguém, e aí como é que você tá? E você começa, que eu tô assim. E outra coisa, às vezes, tem pessoas que elas vão perguntar como você está, mas elas de fato não querem nem saber. Não querem nem saber. Porque se você realmente começar a falar como você está, e você começar a trazer suas agruras, suas angústias, seus lamentos, a pessoa vai ficar olhando, vai até abrir a boca, vai até bocejar. Como quem diz assim, acaba logo, não aguento mais ouvir isso. Essa que é a realidade. Mas Deus não. Então Neemias, ele foi falar com Deus. Sabe por que Neemias estava de dia e de noite nessa fé? Sabe por quê? Porque era uma situação muito grave. Era uma situação muito difícil. Porque tem problemas que tomam a mente da pessoa, bombardeiam a mente da pessoa de dia e de noite. Aquilo fica ali martelando na mente da pessoa. Então eu quero que você diga o seu problema. Problema se você ficar martelando na minha cabeça de dia e de noite.
Eu vou falar com Deus contra você de dia e de noite. Essa tem que ser a nossa fé. Às vezes o problema vem contra você de dia e de noite. O problema te assedia de dia e de noite. O mau pensamento vem de dia e de noite. A tentação vem de dia e de noite. A seta maligna vem de dia e de noite. Ora, então, se os meus inimigos estão me atacando de dia e de noite, então de dia e de noite também eu vou atacá-los, vou usar minha fé, vou invocar Deus, vou até o meu Senhor, vou falar com Deus acerca disso. Porque Deus, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Ele não se cansa de ouvir os sinceros, os verdadeiros, os quebrantados, os que se humilham, os que fazem dele seu refúgio, sua fortaleza, seu porto seguro. E Neemias, ele sabia disso. Então nós vamos orar, mas eu quero que você coloque isso na sua mente e no seu coração. Se o diabo lançar um pensamento ruim, negativo, um problema, tiver perturbando a sua mente, bombardeando a sua mente de dia, fale com Deus contra esse problema de dia. Fale com Deus contra esse problema de noite. Porque se esse problema está pensando que não vai dar paz para você, te assediando, te afligindo, te assolando, na verdade, é você que não tem que dar paz a esse problema, usando a sua fé contra ele, falando com Deus contra ele e buscando em Deus uma saída, uma solução, como Neemias fez. E certamente o Senhor honrará a sua fé, honrará a nossa fé. Então que nós firmemos isso aqui, pois isso aqui é muito forte. Vamos mais uma vez, versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, dito isto, é momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de Neemias, em nome de Jesus Cristo, nosso Rei, nós invocamos ao Senhor agora. Apresentamos ao Senhor as nossas lutas, os nossos problemas, as situações que têm se levantado contra as nossas vidas. Meu Deus, às vezes, sem nos apercebermos, nós falamos dos problemas de dia e de noite. Às vezes, contamos da nossa vida, da nossa intimidade, da nossa particularidade para qualquer um. Basta alguém perguntar como você está e a pessoa já vai colocando tudo para fora. Às vezes a pessoa só perguntou por educação, às vezes a pessoa ela só perguntou por curiosidade, às vezes a pessoa perguntou só para ver se a inveja dela, a maldade dela está surtindo efeito. Porque a verdade é, Deus, que nem todo mundo que pergunta como nós estamos querem de fato o nosso bem. Meu Pai, de repente essa pessoa, esse homem, essa mulher, de dia e de noite, fala das lutas, fala dos problemas, porque de dia e de noite o problema assedia ela, vem contra ela. Satanás lança setas na sua mente e no seu coração. De dia e de noite isso fica martelando na mente da pessoa. Mas a pergunta é, será que de dia e de noite nós também invocamos ao Senhor? Será que de dia e de noite nós também falamos contra esses problemas e os apresentamos ao Senhor? Ou será que de dia e de noite somos assediados pelo problema, somos bombardeados pelo inimigo e simplesmente falamos isso para quem não vai mudar nem resolver absolutamente nada? Deus, agora nós invocamos ao Senhor
falamos com o Senhor, desabafamos com o Senhor. Fale com Deus, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Fale para Deus qual é o problema que está te assediando, qual o problema que está te bombardeando, que está enchendo a sua mente, o seu coração. É o quê? É uma situação na sua saúde, é uma situação no seu casamento, na sua família, nas suas finanças. É uma situação com um filho, com uma filha. Fale com Deus. Fale para Deus, meu Deus, esse aqui é o problema que está me assediando. Deus, esse problema tem tirado a minha paz. De dia e de noite isso não sai da minha cabeça. Meu Deus, isso tem me atormentado, isso vem me bombardeando. Fale o nome do problema, seja ele qual for. Fale o nome do seu inimigo, que é o diabo e os demônios. Diga, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como esse problema não tem me dado paz, eu também não vou dar paz a esse problema. De dia e de noite vou usar minha fé contra esse problema, vou falar com o Senhor contra esse problema, vou repreender esse problema, vou para cima desse problema. Eu não vou me abater, eu não vou me entregar, eu não vou desanimar, eu não vou me dar por vencido, meu Deus. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, me ajuda, me fortalece, me sustenta com a tua destra fiel, com a tua mão poderosa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu vou vencer essa situação, eu vou sair dessa, eu vou dar a volta por cima, essa situação ela vai mudar, Senhor. Em nome de Jesus, eu não vejo com os olhos físicos, mas vejo com os olhos da fé, porque os olhos da fé são os olhos do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, aonde chega esta oração, chega a força, chega a direção, chega a tua luz, e se essa pessoa não sabia o que fazer, agora ela sabe, ela vai usar a fé. E ela vai perseverar, e ela vai insistir, ela vai persistir, ela só não vai desistir, ela só não vai se entregar, ela só não vai se render a esse problema. Em nome do Senhor Jesus. E que caia por terra o inferno que tem se levantado contra esse homem, contra essa mulher, contra o teu povo, Deus. Contra as nossas vidas, caia por terra Satanás e seus demônios. Seja repreendido todo o laço do inferno. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que assim seja pela fé. Senhor, receba a nossa vida, a nossa alma, o nosso ser nas tuas mãos. Te bendizemos em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Diga glória a Deus, glória a Deus. Vamos em frente, com Jesus na frente. Lembrando que amanhã, às 19 horas, teremos o culto online aqui no nosso canal no YouTube. E você não pode ficar de fora. Deus abençoe a todos.